constituintes dessas regiões que a gente já viu e relembrar algumas coisas. Então eu coloquei câmara anterior. Quem é que preenche a câmara anterior? O humor aquoso. Quem produz o humor aquoso? Corpo ciliar, mais especificamente, os processos ciliares, mais especificamente, as células não pigmentares que revestem essa região, cada processo ciliar. Tudo bem até aí? Tá. O humor aquoso ele sai então desses processos ciliares, preenche a câmara posterior, vai para a câmara anterior via pupila, preenche a câmara anterior e ele é drenado por uma região que fica aqui. Como que eu chamo mesmo essa região? Por uma região não, uma estrutura que mora nessa região. Canal de Chilene. O canal de Chilene, que é seio venoso, né? E essa região é chamada de limbo. Tudo bem até aqui? Tá. Existem 3 túnicas ou 3 camadas que constituem os nossos olhos, os nossos globos oculares, né? Cada globo ocular. Vamos de fora para dentro. Essa é a camada mais externa, chamada de túnica externa ou túnica fibrosa, que é o nome mais comum. E ela tem 2 constituintes. Quem é esse? Córnea. E quem é esse? Esclera. Tudo bem? Reparem, túnica mais externa, túnica fibrosa. Esse fibrosa vem do quê? Colágeno 1. E realmente, se a gente for pensar nos constituintes da córnea, daquelas 5 camadas, o epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, a sua membrana basal, aquele estroma, depois a membrana basal, o endotélio, por quê? É um epitélio simples pavimentoso, né? Porque é de vaso que a gente viu, né? Quem mais está presente aí na córnea é o estroma, não é? Colágeno 1. Então, por isso que é túnica fibrosa. E a esclera segue a mesma história, apesar de ele ter outras camadas, né? Denominadas aí. Tudo bem? Então é o estroma que vai mandar. Tá, se a gente pensar em estroma, qual é a diferença que tem entre o estroma da córnea e o estroma da esclera? O da córnea, ele é, tudo bem, paralelo, mas ele faz ângulos retos, né, em 90 graus, com outra quantidade de colágeno 1. Então a gente fala que ele é organizado. E essa organização é responsável pela sua transparência, a transparência da córnea, né? Diferentemente, a esclera não tem isso, por isso que ela é branca, né, que a gente vê ali esse espaço, né, ou essa camada branca dos nossos olhos. Tudo bem até aqui? Tá. O que mais que a gente tem? A segunda túnica é o que a gente chama, de uma maneira geral, de trato uveal, porque ela é chamada de úvea também, ou túnica média, ou túnica vascular. E esse trato uveal tem 3 componentes. Quais deles a gente está vendo aí? Esse esquema. A íris e o corpo ciliar, com os processos ciliares. Qual não está sendo visto aí? A coroide. Tudo bem? Então a gente tem a coroide, que é a maior parte do trato uveal, o corpo ciliar, que é essa coroide que se expande nessa forma triangular, mais ou menos, e a íris. Alguma dúvida? Olhando os 2 que estão aí presentes, né? O corpo ciliar, ele tem então aquele epitélio que mais internamente ele é pigmentado e mais externamente não pigmentado. Depois o conjuntivo propriamente dito. E depois músculo. E a gente falou que tinham 3 tipos, falamos ontem sobre 3 tipos de músculo liso aí presentes, né? Um que fica entre a esclera e o médio, né? Aquele que era longitudinal. Depois o médio, que ficava entre o músculo mais externo e o mais interno. E o mais interno tinha a ver com o corpo ciliar de uma maneira geral, com a íris, com essas fibras de que puxam o cristalino, enfim, 10 tipos de músculo que existem aí. Vocês lembram que a gente acabou falando sobre eles? Pois não. Essas fibras Isso. É o que a gente vai começar a falar agora. Tá. Quando a gente fala da íris, o que a gente viu de especial na íris? O epitélio pigmentar continua nessa região voltada para a câmara posterior, mas ele é muito mais pigmentado, se a gente fosse ver. Então, basicamente não existe aquela camada não pigmentada, fica tudo uma camada só, né? E depois a região mais, vamos falar assim, a outra região oposta a essa que a gente está falando, que fica voltada para a câmara anterior, não tem epitélio, é só conjuntivo. E elas formam os fibroblastos dessa região, que é um conjuntivo, são chamados de células, fibroblastos estrelados, de tal maneira que formam uma rede, e essa rede é chamada de rede trabecular.
que é o que dá a imagem da nossa íris quando a gente olha esses desenhos que tem. Não tem epitélio aí em cima. Além desses fibroblastos, entre aspas, essas células que formam essa rede, a gente tem melanócito. E eles são os responsáveis por dar a cor dos nossos olhos, que a gente falou ontem também. Vocês lembram disso? Da mesma maneira, a íris também tem músculo, né? Um que faz midríase e outro que faz miose. Então, a contração da pupila, dependendo do tanto de luz que está passando, ou o relaxamento dessa pupila, que é o espaço entre as duas íris. Tudo bem até aqui? Tá. Vamos agora, então, dar continuidade a essa história, né? Nós vamos falar dessa lente. A lente, ela é basicamente constituída por fibras da lente. E fibras da lente não é colágeno. É um produto de secreção das células que estão aí constituindo um epitélio, que é chamado de epitélio subcapsular, que não está aí no esquema. Tá? Olha o que eu falei, epitélio subcapsular. O que é esse sub? Está abaixo de uma cápsula, não é subcapsular. Então existe uma cápsula em cima. E quando a gente fala cápsula, logo a gente pensa em tecido conjuntivo denso não modelado, né? E não é. Isso é lâmina basal desse epitélio, que a gente vai ver agora, desse epitélio subcapsular. Tudo bem? Então o que eu quero já, sem mostrar, só para já falar que a lente é constituída por proteínas produzidas por essas células desse epitélio. E a gente vai ver aí as chamadas fibras da lente. E que a organização dessas fibras proteicas, né, tem que ser ou propiciar para essa lente um meio transparente. Porque o primeiro local onde a luz passa é a córnea, e ela é transparente, não é o meio transparente que a gente viu? O próximo caminho da luz é o humor aquoso, que fica na câmara anterior, e depois o próximo caminho é passar entre a íris, a pupila aí, entre as duas íris, e passar por esse cristalino. O cristalino também tem que ser transparente. Vocês vão ver que todos os meios que a luz vai atravessar tem que ser um meio propício para que ele bata lá na retina, no fundo do olho, e forme uma imagem, né? Então a gente vai falar desse cristalino agora. E reparem que ele é preso nos processos ciliares que constituem o corpo ciliar por fibras do cristalino, fibras que prendem ele aí. O que produz essas fibras? Fibras da lente? A célula não pigmentar dos processos ciliares. É uma função dela. Também é proteína, basicamente, né? Então, na verdade, essa célula não pigmentar produz humor aquoso, ela produz essas fibras que seguram a lente, né? E a gente vai começar a falar sobre isso agora. Tudo bem até aqui? Vamos dar as denominações aí, então. Câmara anterior, depois a gente tem a córnea, depois a gente tem a esclera, aí na região do limbo, o canal de Schlem, muito importante, lembrando que canal não é um canal, é um seio venoso, né? Depois a gente tem aí o corpo ciliar, temos a íris, o retículo trabeculado, ou rede trabecular, que é uma rede de fibroblastos com melanócitos, lembrando que essa camada da íris não tem epitélio, né? E nós temos aí a câmara posterior. Já tínhamos falado sobre isso. Quem que vai estar aqui embaixo, ó? Que outra câmara, outro espaço estaria aqui? A câmara vítrea, e já a gente vai falar sobre ela. Estão acompanhando o que eu estou falando? Tá, vamos seguir. Pois não. O epitélio não pigmentar do corpo ciliar, ele é voltado para a parte lá dos músculos ou para a parte da câmara posterior? Não pigmentar para a parte das câmaras. Tá. O pigmentar fica voltado para o conjuntivo. Ok? Tá, vamos olhar o corte histológico. Então, nós temos aí no corte visualizado a córnea, a íris. O que está bem forte aí na íris são os músculos responsáveis pelo relaxamento ou contração, aumentando o espaço entre a íris, a pupila, ou diminuindo a pupila, né? Esses músculos são os responsáveis. Constritor e relaxa. O que relaxa aí a pupila de uma maneira geral, né? A pupila por quê? Porque é o espaço entre elas. Não estamos vendo as fibras do fuso. Se tiver, tem um pouquinho aqui. E nós estamos vendo aí o cristalino. Tudo bem que é essa estrutura que nós vamos falar agora, que é a lente. Reparem que o autor escreveu aí epitélio subcapsular, que fica aí na periferia da lente. Mas se ele é subcapsular, tem que ter alguma coisa antes dele, que é a cápsula. E não é conjuntivo. Essa cápsula é a lâmina basal desse epitélio subcapsular. Tudo bem? Tá, então vamos falar dessa cápsula. É um material homogêneo e alino. E olha lá, colágeno 4. Não é de lâmina basal que a gente viu?
Depois, laminina é uma glicoproteína da membrana, da lâmina basal também. Outras glicoproteínas e protoglicanas, como o hidrogênio, claro, vai guardar, né? E ela é uma lâmina basal, produzida por esse epitélio subcapsular. Tudo bem? Então, a polaridade basal da célula fica voltada para que região? Para a câmara posterior, né? Tudo bem? Tá, vamos seguir. O que ele fornece, né, essa cápsula, que é lâmina basal? A elasticidade para mudar a curvatura da lente, ancora as fibras da zônula produzida pelo epitélio ciliar, né, do epitélio dos processos ciliares, e uma extremidade fica presa nele e a outra extremidade fica na lente, que ele está falando aí. E ele mantém esse cristalino suspenso. Essas fibras da lente produzidas, ou da zônula, né, produzidas pelos processos ciliares. Já já a gente vai dar um aumento aqui para a gente ver essa região, né? Tudo bem? Então, cápsula é lâmina basal. Posso seguir? Essas funções são da cápsula. Ok? Vamos seguir agora. A lente ela tem que ser transparente, tem elasticidade, e à medida que a gente vai puxando essas fibras ou relaxando essas fibras que ficam presas lá no processo ciliar, a lente muda a sua curvatura, que é o que a gente fala de convexidade, né? Tudo bem? Então ela pode ou estar mais convexa ou menos, mais plana, né? O tempo inteiro ela faz isso. E transparente por quê? Porque a luz vai ter que passar por ela para formar uma imagem lá na retina, né? Ela é um dos meios ou dos sistemas que nós temos aí de refrativos que nós falamos, né? Que a gente vai falar sobre. Tá, o que mais que a gente vai falar sobre a lente? O canal de Chilene, pus todos os nomes aí de novo e me interessa isso agora. A lente basicamente é constituída por essas estruturas que apresentam núcleos, que vocês estão vendo ali, e fibras da lente. Fibras da lente é um produto de secreção proteico desse epitélio subcapsular. E o que são esses núcleos aí? Desse epitélio subcapsular. Quando que isso forma? Durante o desenvolvimento embrionário fetal, que a lente está sendo formada. Não sei a que ponto que a embriologia vai chegar para falar desse crescimento do cristalino durante o desenvolvimento embrionário fetal, porque a gente já nasce com ele, né? Então, a tendência, quando a gente olha um cristalino não mais em formação, é a gente não ter mais esses núcleos, que eles apareceram anteriormente. Vou voltar aqui. Isso aqui aparece durante a formação dele. E quando a gente olha ele mais maduro, né, um cristalino maduro, não é fetal, enfim, ele desaparece os núcleos, só fica com as fibras da lente, que é o produto de secreção do epitélio subcapsular. Né? Tá, vamos falar aí das fibras do cristalino, fibras da lente, que é a maior parte do cristalino, apresenta núcleos quanto mais jovem ele for, né? Então, à medida que vai amadurecendo, vai perdendo os núcleos, vai perdendo as organelas dessas células, que um dia foram essas, né? E aí ficam dispostas dessa maneira paralela, formando aí o cristalino. Então, proteínas paralelas, não é colágeno, né? E reparem aí, nutrição consiste basicamente de glicose, que pode aí se difundir, e o metabolismo é muito baixo, né? Pensando em termos de vascularização, enfim. Quem é que mantém, então, essa lente hidratada, né? Se o metabolismo é baixo, não tem muitos vasos, enfim, aí na região, quem é que mantém isso? O vítreo, exatamente, de um lado, e o aquoso do outro. Basicamente, ele é mantido por isso. Só que com o tempo, essa lente vai perdendo a elasticidade. E à medida que vai acontecendo isso, pode gerar a condição da catarata. Então, ouviu falar em catarata? É problema no cristalino, problema na lente. Porque ela mudou a sua convexidade, porque ela mudou as fibras aí, se tornaram menos transparentes, enfim, alguma coisa que tem a ver com a lente. Tudo bem? As pessoas confundem catarata com degeneração macular, não tem nada a ver uma coisa com outra. Já já a gente vai ver o que é uma mácula aí do olho, né? Até aqui tudo bem? Tá, falando do vítreo, que é o que está atrás da lente, a outra câmara, né? Então a gente viu a anterior preenchida por humor aquoso, a posterior preenchida por humor aquoso, e agora a gente vai falar da câmara vítrea preenchida pelo vítreo. Olha agora, basicamente o vítreo é colágeno rico, matriz extracelular, rica em ácido hialurônico.
quem é a célula do conjuntivo propriamente dito, que produz matriz extracelular e que tem como ácido hialurônico o seu principal componente. Que célula do conjuntivo produz matriz extracelular? Fibroblasto, exatamente. Aí essas células são chamadas de hialócitos, ou células vítreas. Predominantemente é ele que vai mandar. Reparem aí que o tipo de colágeno que nós temos é aquele que a gente sempre falou, ele é exclusivo de cartilagem, então 2. Mas no vítreo pode aparecer. Não é basicamente, assim, o colágeno 2 que manda. Quem vai mandar é água e ácido hialurônico, né? Mas eu posso ter um pouquinho de colágeno 2, também produzidos por esses hialócitos ou células vítreas. Né? Junto com esses fibroblastos, aí, entre aspas, no vítreo, nós temos macrófagos ou fagócitos que vão, na verdade, desempenhar a sua principal função, que é fagocitar qualquer coisa que venha aí. Por exemplo, a célula pode morrer, deixar um fragmento, hialócito, que eu estou falando, né? Algum componente do seu produto de secreção pode ficar acumulado, ele vai lá e fagocita também. Esse meio, ele tem que ser também um meio transparente, porque a luz também vai se difundir por ele. Então, qualquer coisa nesse vítreo que tire essa transparência vai causar problema, né? Que pode ser, por exemplo, células que acabaram morrendo e não foram fagocitadas, não foram retiradas dali, enfim, né? E a gente tem uma condição para a gente ver isso já. Abrindo o olho, se a gente pudesse abrir o olho, o vítreo tem essa consistência gelatinosa mesmo. E se ele é perdido, se a gente tira ele daí, o olho perde sua forma arredondada. É ele que mantém a forma do olho e ele que também mantém, por pressão, né, a retina colada na coroide. Quando a gente tem um descolamento de retina, uma das principais coisas é, por exemplo, poder ter uma certa desidratação aí desse líquido. Não é a única causa, ok? Tá, então ele é muito importante para a transparência, para a manutenção da estrutura do globo, né? E a adesão da retina à camada médica, que é a úvea, que é a túnica vascular, que é a coroide, se a gente for pensar. Que a retina fica aí nessa região mesmo. Retina fotossensível. Tudo bem? Tá, aí a gente vem com uma situação como essa. A pessoa passa a enxergar como se fosse um monte de bichinho voando, que a gente chama de mosca volante. Não sei se alguém já passou por essa situação aí. E isso é qualquer coisa que está lá no cristalino, que está lá no vítreo e que não foi removido. Então pode ser qualquer fragmento, partícula, da produto de secreção desses hialócitos, o próprio hialócito que venha a morrer e algumas partes ficaram, enfim. É tratável, né? Então a pessoa, isso desaparece, às vezes é uma situação temporária, às vezes pode permanecer por um bom tempo, mas isso é tratável. Tá, vamos seguir. Olha os meios que nós chamamos de refrativos. O que é um meio refrativo? Tem que ser um meio transparente, que permite a passagem da luz para ela bater lá na retina e formar uma imagem, né? Então, o primeiro meio refrativo é a córnea, e ela é transparente graças à organização do colágeno, que a gente já viu. Depois, o segundo meio refrativo é o humor aquoso. A gente sabe a produção dele e onde ele é drenado, né? Aí, a luz passa pela pupila, que é a região entre as duas íris, um buraco, né? Depois, o cristalino, e a gente sabe que ele é um meio transparente também. Qualquer coisa que for mudar aí vai causar problema. Então, o cristalino com a idade perde essa transparência, fica opaco, e aí a pessoa não consegue enxergar mais como enxergava antes, né? Aí ele vai passar pelo vítreo, também tem que ser um meio transparente. Não pode ter nada no vítreo que venha ameaçar a imagem ser formada ali na retina fotossensível. Tudo bem? Então, os meios refrativos são 4. A gente fala de um sistema visual que é a retina fotossensível. E a gente fala num sistema acomodativo porque envolve o corpo ciliar, as fibras da zônula, que puxam o cristalino. A íris também pode ter aí essa acomodação nessa movimentação, abrindo mais, aumentando mais a pupila, diminuindo a pupila. Seria mais esse sistema acomodativo que o corpo ciliar é o que mais comanda aí essa adaptação. Tá, reparem uma coisa. O que é essa laranja aqui que o autor está mostrando? Esclera. O amarelo. Coroide. Né? E o vermelho?
Retina. Aqui não está sendo mostrada, mas a retina, na verdade, também é interrompida nessa região onde o nervo óptico sai. O que é o nervo óptico? O nervo óptico são os axônios de neurônios bipolares que ficam na retina. Os chamados neurônios ganglionares, que vocês vão ver já já. Então, todos os axônios desses neurônios ganglionares formam esse nervo óptico. Então, quando a luz passa, bate na retina fotossensível, cone e bastonete são as células que vão detectar esse estímulo. Esse estímulo é passado para os neurônios bipolares. Tem interneurônios na jogada que vocês vão ver também. E aí, os axônios desses neurônios ganglionares, que são bipolares, formam um nervo óptico. E o que o nervo óptico vai fazer? Deflagrou o potencial de ação, antes o estímulo era luminoso, virou agora um estímulo de potencial de ação, nervoso, axônio, né? Isso vai ser levado para a parte central. Ela vai elaborar a resposta e vai mandar a resposta, que é a visão. Tudo bem? Colorida, não colorida, a gente vai ver isso aí, quem que manda nisso, né? Tá, então o que eu quero mostrar aqui é que tem uma interrupção na região onde tem o nervo óptico e que o esquema não está mostrando a retina também interrompida. O primeiro esquema lá do roteiro de vocês, por incidência de corte, para mim não parece que ela está, as 3 camadas ou 3 núcleos estão interrompidas, mas estão interrompidas. Por incidência não aparece isso, ok? Tá, alguma dúvida até aqui? Pois não. Professora, a morfologia dessa retina, ela é uniforme ao longo dela inteira, assim? Agora eu vou mostrar ela, porque a gente não falou dela ainda. Ah, tá. Ok? Tá. Ela não é uniforme. Ela tem 2 partes. Uma retina que a gente chama de fotossensível e uma retina que a gente chama de não fotossensível. Ser fotossensível é ter cone e bastonete. Ser não fotossensível não tem eles, neurônios, enfim. E aí não se forma imagem nessa outra? Não. Tá. Também não vai se formar imagem nesse ponto interrompido aqui, que não tem saída de axônio, que é chamado de ponto cego da retina. Não tem formação de imagem ainda tem. Tá. Okay? Então essa retina que aqui aparece contínua, na verdade ela tem 2 partes, que a gente vai começar a ver agora. Tá, então ser fotossensível é ter cone, ter neurônio, que a gente vai ver para formar a imagem, né? Até aqui alguma dúvida? O nervo, que a gente viu há pouco, quem é a bainha mais externa dele? O epineuro. A esclera continua com o epineuro, tudo bem? Aí no final, né? A camada túnica mais externa, né? Que a gente já tinha falado sobre isso também. Vamos passar para a próxima. Catarata tem a ver com cristalino, lente. Então, se ele perde a elasticidade, ele não se acomoda, convexidade, ele não fica plano, né? Ou ele fica muito plano, enfim, perde isso. E perde a transparência. E isso gera problemas no cristalino, na lente, e, vamos falar assim, essa condição é conhecida por catarata. Né? Tá. Não. Cristalino não é pigmentado. Não tem pigmento na catarata. Não. Na catarata é perda de elasticidade por causa, por exemplo, das fibras da zônula que seguram a lente, ou por ele não ter mais a transparência, aquelas fibras da lente não terem a organização. Você consegue afastar não tem nada a ver com pigmento. esse negócio? É. Sim. Pode ser pra esquerda. Tem uma denominação que vocês vão ouvir que chama Mas presbiopia. À medida que a gente vai envelhecendo, vai acontecendo essa condição. A gente perde a capacidade de focar coisas próximas. Então a gente aumenta a distância do braço, né? Para tentar enxergar e ficar longe. Isso, muitas pessoas passam por isso, né? Então só para... É pelo termo que eu estou falando aí, que vocês podem ouvir e falar o que significa isso, né? Tá. Erros de refração. O que era refração mesmo? Acabei de falar os meios refrativos. É a luz passar pelos meios refrativos, bater na retina e formar uma imagem na retina. E esses meios refrativos, eles precisam ser transparentes. Foi isso que eu falei? Vamos ver algumas situações onde tem erros nessa refração, que são chamados também de vícios refrativos, né? Preciso guardar isso? Saber o que é uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo? Não. Eu só quero mostrar uma condição que todo mundo conhece. Mas o que pode gerar isso, né? Tá. Vamos falar a primeira
A primeira coisa que pode ser um vício, um erro de refração, que é contra as três coisas que estão relacionadas com a anatomia do olho. Então vamos falar a primeira história. A primeira história é o comprimento do olho. O que é isso? Da córnea até a retina, passando por todos esses meios refrativos. Então existem olhos que são mais compridos e os outros mais curtos, em termos de tamanho. E isso tem um problema. Um olho muito comprido, a luz é focada antes de chegar na retina. E aí a imagem é formada fora dela, como está sendo mostrado aí. Isso é miopia. Um olho muito curto, que a distância é menor entre desde a córnea, que é o primeiro meio refrativo, até o vítreo, né, que é o último para bater na retina, a imagem não é focada, porque ela não chega lá. Isso é hipermetropia. Tudo bem? Não quero que guarde o que é miopia e hipermetropia, ok? Mas é problema aí no meio, nesses meios, na distância deles, né? Um segundo vício de refração, vamos lá, quanto à curvatura da córnea, isso a gente viu ontem. Quando muda a curvatura da córnea, gera uma situação que é chamada do que mesmo? Ceratocone. Vocês lembram disso? E muda a organização do colágeno, que é predominantemente a córnea formada por colágeno, aquele que forma o reto, que a gente tinha falado que é importantíssimo, né? Então, se mudou a forma da córnea, ela não é perfeitamente esférica, de novo vai ter vício de refração, ele é um meio refrativo, né? Onde a luz está passando. Aí a imagem vai ser focada irregularmente, gerando essa condição aqui, ó, do astigmatismo. Então o astigmatismo tem a ver com a córnea, tudo bem? A miopia e hipermetropia pode ter a ver com, a gente falou, com o comprimento do olho, né? Mas uma pessoa pode ter as três coisas, ela pode ser míope ou hipermétrope com ou sem astigmatismo. Então tem várias condições aí, né? E mais o terceiro vício, o terceiro erro de refração, que passa por esses sistemas ou esses meios refrativos. O cristalino, lente. Então ela pode ser uma lente plana ou meio convexa. Então isso muda, né, a curvatura dessa lente. Quem é que muda isso? As fibras da zônula. Então presas lá nos processos ciliares, corpo ciliar. Todo mundo lembra disso que eu estava falando? Tá. Então, vamos lá. A curvatura da lente muito acentuada em relação ao comprimento do olho, gerando uma curvatura maior, miopia. Mas a curvatura pode ser menor e ela ser mais plana, hipermetropia. Então, o que eu quero que vocês guardem é que o comprimento muda os meios de refração. A curvatura da córnea é um meio de refração, se ela tiver mudada vai ter problema e vai criar um erro de refração, né, um vício. E também agora a gente tem o cristalino. Reparem que eu não falei do humor vítreo, não falei do humor aquoso, mas eles também são importantes aí. Se eu tiver uma mosca volante, que a gente acabou de ver, resto de coisa, eu vou ver coisa que não é para ver, né? Tudo bem? Fragmentos de coisas aí. Então, qualquer problema que tiver, córnea, humor aquoso, cristalino, até a própria pupila, se o glaucoma fechar, o humor aquoso, né, causar aquele glaucoma de ângulo fechado que a gente falou, gera problema de visão, pressão intraocular, ou seja, qualquer problema nesses meios vai gerar uma situação que o oftalmologista vai cuidar disso. Tudo bem? Posso seguir? Vou seguir. Tá, vamos olhar a retina então agora. A retina é a túnica mais interna, também chamada de túnica nervosa. E aqui nesse esquema, ela está sendo mostrada em amarelo. Reparem ela aí, ó. Tudo que está em amarelo e vai ser interrompido lá na região do nervo óptico, reparem que ela é interrompida, é a chamada retina fotossensível. E ela é exatamente essa que eu vou mostrar aqui, ó. Essa aqui. Que tem 4 tipos, na verdade, se a gente for pensar, quatro constituintes que a gente precisa pensar nela. Mas em termos de quantidade de camada histológica da retina, são 10. Ninguém vai ficar decorando essas 10 camadas. Mas as 4 coisas importantes da retina fotossensível precisa saber. Então já eu vou mostrar isso aí. Então reparem que ela é muito mais espessa que essa que está em amarelo no esquema, com a que vem para a parte anterior do olho e é contínua com o corpo ciliar e a íris. Então essa que fica na frente e vai em direção ao corpo ciliar, que é trato veal. O corpo ciliar faz parte da túnica média.
Ele não tinha aquele epitélio pigmentado e não pigmentado, ele continua essa retina aí não fotossensível. Olha aí, ó, epitélio não pigmentado e pigmentado. Ele não tinha lá, os dois epitélios. Tudo bem? Ele vai ser contínuo aqui no corpo ciliar e vai virar um só, né, depois. E o mesmo vale para a íris. Repare que tem duas coisas aí, tudo bem? A íris é mais pigmentada ainda, né? Tá, então essa, a frente, que vai ter contato entre o corpo ciliar e íris, é chamada de retina não fotossensível. Na verdade, a gente tem 3 túnicas simples, né? E a gente está falando daquela que vai acompanhar agora o trato alveolar, processo ciliar, corpo ciliar e íris. A que acompanha a coroide é a retina fotossensível. Tudo bem até aqui? O limite entre as duas, olha a mudança aí, de um epitélio, na verdade, desculpa, de uma retina muito espessa para uma retina pouco espessa, que é igual ao epitélio do corpo ciliar e da íris, mais interna, né? Esse limite tem um nome, hora serrata. Eu tinha falado muito rapidamente, eu falei, depois a gente vai ver o que é essa hora serrata, né? O que é esse espaço branco? Se eu estiver passando a ponteira aqui, o que é esse espaço branco? Que câmara é? Câmara vítrea. A gente está aqui dentro. Tudo bem? A retina aqui que a gente está olhando é essa aqui, ó. Câmara vítrea. Tudo bem, pessoal? Tá. Hora serrata é o limite entre a retina fotossensível e a retina não fotossensível. Até aqui vai a coroide. E depois a gente tem a esclera, né? Tudo bem? E aqui a retina não fotossensível. Fotossensível, só a região. Só a região. Como o limbo. O limbo não é a região que separa a córnea da esclera. Aqui é a mesma coisa. A hora serrata é a região que separa a retina fotossensível da não fotossensível. Tudo bem, pessoal? Quem mais ocupa aí é a fotossensível, é a que mais é extensa, né? Aí no globo ocular. Né? Tá. O que mais a gente pode ver? Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui nesse outro esquema. Até aqui, ó, reparem que tem a retina fotossensível, depois não é mais. Ela se continua como um epitélio pigmentar, igual o que cobre o processo ciliar e o corpo ciliar. Né? Só para a gente continuar aí com um esquema que mostra a mesma coisa. Tudo bem até aqui? Tá. Isso é microscopia confocal, imunocitoquímica olhada na microscopia confocal, onde a gente vê aí basicamente cores diferentes, mas chamando a atenção essas células. Isso chama muita atenção. Isso são os fotorreceptores, cones e bastonetes. Os mais magros e compridos seriam os bastonetes e os mais gordinhos seriam os cones. Já já a gente vai falar sobre eles. Outro que chama muita atenção, que está em verde, são essas células aqui, ó. Vocês conseguem ver quantos prolongamentos partem do corpo celular dela? 2. Eu estou numa região sensorial. O que pode ser isso? Um neurônio bipolar. E é mesmo. Esse ou essa camada é a camada de neurônios que são chamados neurônios bipolares. Tá, outro que chama mais atenção. Depois a gente vai ver que não tem tanta coisa que chama. Tudo bem que tem cor pink, azul, mas essas duas se destacam muito. E reparem que tem regiões só de prolongamentos das células, né? Entre elas. Essas regiões de prolongamentos, na retina, se a gente fosse olhar as 10, elas normalmente são denominadas de plexiforme. É alguma camada plexiforme externa, camada plexiforme interna. É a região que não tem núcleo, é só prolongamento, que a gente vai ver já já. Né? Tá, então, a retina fotossensível, ela vai receber o raio luminoso, que é a região que tem aí os fotorreceptores, eles são receptores para a luz, né? E aí o que vai acontecer? A luz bate, o resultado disso, do receptor em contato com o neurônio bipolar, o que era luz vai passar a ser agora potencial de ação. É diferente, né? Era um estímulo luminoso, vai ser um estímulo nervoso agora. E aí esses neurônios bipolares vão fazer contato com os outros neurônios bipolares, que são chamados de células ganglionares. E os axônios dessas células ganglionares formam um nervo óptico. E agora esse estímulo nervoso vai ser passado para a parte central. E qual é a resposta uma vez elaborada? A visão. Né? Então nós temos aqui 2 tipos de neurônios bipolares,
Aqui só nessa imagem da microscopia confocal só está mostrando um. Já já eu vou mostrar o outro. Tudo bem até aqui? Tá, vamos lá. Esqueçam por enquanto a retina na histologia que tem todas essas camadas. Vamos ver esse esquema. Que é o que vocês precisam guardar. A primeira camada aqui, ó, que tem células representadas aí em cores vermelho, azul e verde e num tom meio cinza. Vocês estão vendo aí? As que estão num tom meio cinza, um azul claro, não sei, cinza, são todas iguais. Vocês estão vendo isso? Todas elas são bastonetes. E bastonete tem a ver com luminosidade, mas no sentido de claro e escuro. A gente fala visão em preto e branco, né? E os cones, eles estão representados aí em vermelho, azul e verde, porque são os receptores que detectam comprimentos de ondas da luz diferentes. E os cones são responsáveis pela visão colorida. Tudo bem? Então tem os dois tipos de fotorreceptor aí. E uma parte deles fica dentro da célula que os abriga, que é chamada de epitélio pigmentar da retina. Eu já ouvi esse nome, epitélio pigmentar. Vocês lembram disso? Já já eu vou mostrar uma coisa que a gente já viu. Espera aí só um minutinho. O epitélio pigmentar está aqui. Quem que seria essa lâmina basal aqui, ó, desse epitélio pigmentar? Tem um nome. Membrana de Bruch, que a gente viu ontem. Ela separa. Ela é a lâmina basal desse epitélio pigmentar e ela é a lâmina basal da lâmina córeo-capilar da coroide. A gente falou isso ontem. Tudo bem? Ela está aí, ó, a membrana de Bruch. E as células desse epitélio pigmentar da retina, elas guardam partes desses receptores ou fotorreceptores. Tá, então essas são as primeiras células que a gente precisa saber. E que estão aqui, se a gente olhar na retina, o correspondente seriam essas células, né? Quem que seria abaixo aqui, ó? Se isso é retina, para cima, coroide, e o resto para baixo, que não está sendo aí representado, esclera. Tudo bem? Vamos seguir. Qual outra célula é importante eu guardar aí que tem na retina? As que tem esses núcleos que a gente está vendo aí, ó. A quem pertencem esses núcleos? Esses aqui são dos cones e bastonetes. Esses aqui vão ser desses neurônios bipolares. A maioria. E são as células que nós chamamos de neurônios condutores. Eu tenho dois tipos de neurônios condutores. Por que o nome está falando condutor? Condutor do quê? De um estímulo nervoso. O que era luz passa a ser agora um estímulo nervoso. Quem são esses neurônios condutores? Os neurônios bipolares, cujos núcleos estão nessa região, e as células ganglionares ou os neurônios ganglionares, que eles estão os núcleos na região mais externa da retina. Mais externa que eu falo assim, voltada para o vítreo, né? Tudo bem? São bipolares. Olha aqui. O axônio e o outro prolongamento que ele vai fazer sinapse no neurônio. São dois prolongamentos. A posição e que o ganglionar, o axônio dele é que vai formar o nervo óptico. Ele é o mais próximo ao vítreo. A posição é a retina, diferencia, mas os dois conduzem o estímulo nervoso. Eles fazem contato entre si, sinapse. Os dois. Os dois. Esse neurônio bipolar e o neurônio ganglionar. Estou falando desses neurônios. Pois não. São duas camadas de neurônio bipolar separadas por uma camada de Espera aí, agora a gente vai chegar aí. Vamos lá, é exatamente essa ideia. Tá. Quem são as outras células que estão junto com esses neurônios bipolares? Tem uma que está em azul, vocês estão vendo ela aí? E tem três em pink. Quem são essas células aí? Neurônios também. Só que neurônios de associação interneurônios. O que eles fazem? Eles associam os bipolares com os ganglionares, associam eles igual. Mas repare que o primeiro neurônio que é chamado de associação, que é chamado de neurônios horizontais, eles não entram em contato com os neurônios amácrinos. O contato dele é com o bipolar e com os fotorreceptores, esses interneurônios que estão em azul. E o pink
eles não entram, eles só vão viver, vamos falar assim, ou entrar em contato para os neurônios ganglionares e para os neurônios bipolares. Eles não entram em contato em si, neurônio de associação. Então eu costumo falar assim, para ficar mais fácil. Os neurônios horizontais estão mais associados com os neurônios bipolares, que é o do ponto da condução, né? Um deles da condução. Enquanto que os neurônios amácrinos estão associados com os neurônios ganglionares. Então eu tenho dois neurônios de condução que são neurônios bipolares. Eles têm nomes. Como que eles são chamados? Bipolar e ganglionar. E eu tenho dois neurônios de associação. Quem são eles? Horizontal e amácrino. Vamos seguir. Associação? É só você ler no livro. Uma máquina vai ligar a bipolar com o ganglionar. Olha o amácrino. Ele liga uma bipolar com o ganglionar. Só ver a foto. Mas às vezes o ganglionar faz contato direto com o bipolar. Ele não precisa desse interneurônio. Tá vendo que ele está fazendo contato aqui? Agora esse que é o horizontal, ele faz contato com os fotorreceptores de um neurônio bipolar ou entre os neurônios bipolares. Ele não vai lá para cima. Vê a imagem da ligação dele. Né? Posso continuar? Pois não, doutor. Esses, todo neurônio de associação ou interneurônio é multipolar. Vários prolongamentos saem dele. Não é só dois, são só dois, né? Isso mesmo. Posso seguir? E aí vamos lá. Só voltando aqui um pouquinho. Eu tenho neurônio nesse pedaço. Tecido que tem neurônio é tecido nervoso, não é? Quem é o outro componente que tem que caminhar junto com o neurônio? Glia. E tem uma glia aí. A glia que é a quarta célula, que é a célula de Miller. Onde ela está? É essa célula alaranjada aqui que vai de fora a fora. Tem duas aí, ó. Então a célula de Miller lembra da célula de Sertoli, que ela abraça e fica de fora a fora no epitélio seminífero? É a mesma história. Essa é a célula que desempenha todas as funções, elas vão viver em função dessas células que estão aí abrigadas entre elas. Né? Então, a gente sempre ouve isso. A retina, ou na verdade os nossos olhos, porque tem a retina, é uma extensão do sistema nervoso, do meio externo. Como a orelha vai ser também, que a gente vai ver. Né? A retina está ligada com captar imagem, ou formar imagem, e a orelha, a audição e equilíbrio. Né? Mas são extensões do sistema nervoso, se a gente for pensar, né? Tanto é que tem neurônio e glia aí. Tudo bem? Eu preciso saber cada camada, nome dessas camadas aqui? Não, não precisa. Mas isso aqui eu quero que vocês guardem. Dentro da retina tem 4 tipos de células que eu preciso guardar os nomes e o que elas fazem. Os nomes, célula fotorreceptora, ele já diz tudo. É cone e bastonete, né? Tudo bem? Célula condutora é o neurônio bipolar, eu tenho 2 tipos. O ganglionar e o bipolar propriamente dito. Neurônio de associação, essa associação entre neurônios, né? Ou entre neurônios, no caso célula fotorreceptora, tem 2 tipos, a horizontal e a máquina. E as células de suporte, que são as células de Miller, que é a alaranjada aí que vocês estão vendo. Tudo bem? Reparem na retina, a região que tem os núcleos, os corpos do neurônio, tanto do ganglionar, quanto do bipolar, quanto os corpos que tem núcleo, né? A parte que tem núcleo dos fotorreceptores é a região que fica mais basófila na retina. As que estão no meio é região de prolongamento dessas células. Mas cada uma foi dada uma denominação, né? E assim, ficar guardando cada uma é loucura, né? Ficar guardando aí. Mas essas 4 células em termos de funcionalidade eu tenho que saber. Tudo bem? Mas sem saber essa camadas. Não precisa. Podemos seguir? Precisa saber como que é essa célula de Miller, que tipo de célula é basófila, exófila? Porque a gente não está vendo ela na imagem do patológico, né? Não dá pra ver. É que nem a célula de Sertoli, você não vê ela na totalidade, mas você tem que saber que ela está aí presente. Que toda a funcionalidade dessa camada, dessa retina fotossensível, depende dela. Se tiver algum problema nessa célula, o resto é complicado, complica. Né?
Eu vou passar a ponteira aqui, ó. O que eu teria aqui, se eu estivesse dentro do globo ocular? O que estaria aqui, ó? O vítreo. Tudo bem? Tá, eu tenho a retina. E aí o oposto, eu tenho que ter as 3 túnicas, não é? Essa coroide. E depois viria a esclera. Esse epitélio pigmentar está presente em todas as regiões. Na retina, no trato veal e lá na íris, que a sequência dele na íris. As 3 túnicas. Eu falo assim, a coroide e a retina tem esse epitélio. A esclera, não, nem a córnea, né? Porque não tem um contato direto com ela, né? Ok? Então esse epitélio pigmentar vocês já ouviram também lá no corpo ciliar, no processo ciliar, né? Lembra o epitélio que eu falei do processo ciliar? A parte não pigmentar ficava voltada para o conjuntivo e a pigmentar. E a não pigmentar ficava voltada para a câmara posterior, por exemplo. E essas células que produzem um humor aquoso, né? Esse mesmo epitélio aqui também está presente aí na retina. É continuidade, né, dele. Tudo bem? Tá. Reparem agora, a gente vai ver vários esquemas, né? A gente viu um apresentado anteriormente, com todas os 4 tipos de células e suas denominações. E nós estamos vendo agora uma outra representação. Tá, vamos olhar. Essa é a membrana de Bruch. Tudo bem? A lâmina basal dessas células, do epitélio pigmentar, e tem a lâmina basal da lâmina córeo-capilar, que é do coroide. Eu vou mostrar para vocês, só para a gente recordar. Tá, a gente está falando desse epitélio pigmentar agora, que abriga os cones e bastonetes. Os bastonetes são os mais compridos e os cones os menores e os mais gordinhos, que a gente vai ver. Bastonete está ligado com claro escuro e cone com visão colorida, né? Tudo bem? Olha agora, nós temos, cadê as 2 células, os 2 neurônios, a gente está falando de fotorreceptor. Os 2 neurônios de condução nesse esquema, eles estão em vermelho, que são os neurônios bipolares. E eles estão em laranja, que são os neurônios ganglionares. E reparem como os axônios desses neurônios ganglionares vão formar o nervo óptico. Eles vão passar pelo disco óptico, que é aquele ponto de interrupção das 3 túnicas, e vão embora como axônios ou fibras nervosas do nervo óptico, né? E lá no meio, entre esses bipolares, eu tenho que ter também os neurônios de associação, os interneurônios. O azul está ligado com o bipolar, que é chamado de célula horizontal, ou os neurônios horizontais. E o verde está mais associado com as células ganglionares, as células amácrinas. Então, se a gente vê quem ela faz contato, a gente está vendo aí, quem cria esses neurônios estão estabelecendo sinapse. A gente está vendo que eles são, no caso, os interneurônios multipolares, mais de um prolongamento sai do corpo, enquanto que o bipolar só um. Tudo bem que ele pode se ramificar lá no telomendo, mas são só 2 que saem do corpo, aquela história que a gente já tinha falado, né? Tudo bem até aqui? Tá. Só relembrando essa membrana de Bruch, isso aqui eu já tinha mostrado. O que está em verde a coroide, desculpa, está em verde a esclera, depois vem a coroide, que é essa vermelha. Toda essa vermelha aí. A coroide, em contato com a esclera, mais voltada para a esclera, é chamada de lâmina supracoroidal. E a coroide voltada para o epitélio pigmentar, as células do epitélio pigmentar são essas alaranjadas. Então a coroide voltada agora para essa faixa cinza, aqui, é a chamada lâmina córeo-capilar. Coroide conjuntivo, supervascularizado. Tudo bem? A continuidade da coroide é o corpo ciliar, com os processos ciliares, e a íris, que a gente já viu, trato veal, né? E isso aqui que é o que a gente estava falando, que aparecia lá, agora a gente olhando em maior aumento a lâmina basal do epitélio pigmentar. Isso é a membrana de Bruch, e eu já tinha apresentado isso ontem. A membrana de Bruch tem externamente a membrana basal da lâmina córeo-capilar com a lâmina basal do epitélio pigmentar. A gente já tinha falado isso ontem. Isso forma a membrana de Bruch. Né? Pode falar. A lâmina córeo-capilar é uma região da coroide. E a lâmina supracoroidal é uma região da coroide. São 2 regiões. A coroide é formada por 2 regiões. Okay? Esse conjuntivo aí. Okay? Da coroide. Exatamente. Isso. Tá.
gente está vendo o epitélio pigmentar, os cones, os bastonetes. O autor representou aí o cone em cinza, tipo, bastonetes em cinza, e os cones em amarelo, vermelho, azul. Na verdade é verde, azul e vermelho. São as cores, o comprimento de onda da luz que eles captam, né? Para dar aí a nossa visão colorida. Tudo bem? Eu só quis recordar aí o que seria essa membrana de Bruch, né? Pensando agora na célula que constitui esse epitélio pigmentar da retina, que abriga os cones e bastonetes na sua porção apical, porque a basal fica voltada para a lâmina basal. O que é isso aqui, ó? A membrana de Bruch. Tudo bem? A célula desempenha várias funções, várias. Dentre elas, por exemplo, fagocitar pedaços perdidos desses fotorreceptores. Ela tem um sistema endossômico e lisossômico muito desenvolvido. Ela acumula vitamina, ou transporta e acumula vitamina A. A gente sempre fala, para a saúde dos nossos olhos, a gente precisa comer muita beta-caroteno, vitamina A, enfim, porque a visão depende disso, né? Por conta dessa célula aí. A vitamina A é importantíssima para os cones e bastonetes, né? Ela sintetiza melanina também. Melanina é importante, epitélio pigmentar da retina. Tem pigmentos de melanina, por quê? O que essa melanina sempre vai fazer aí? Impedir refração da luz, perda da luz, né? Tudo bem? Fazer transporte iônico na base. Ela transporta e modifica aí várias coisas que ela possa vir aí os seus produtos de secreção para a vitalidade desses cones e bastonetes. Então, ela, na verdade, ela faz transporte iônico, tem muita mitocôndria aí na base, para controlar tudo que vai ser passado por esses cones e bastonetes. É ela que controla toda a funcionalidade deles, né? Então, é uma célula muito importante aí para os fotorreceptores, né? Só para a gente olhar e pensar nela. Que é exatamente essas que estão aqui em rosa agora. Essa é a membrana de Bruch. Tem duas lâminas basais fundidas aí, né? Tá, vamos olhar agora cone e bastonete, que eles moram na superfície apical, embutidos na superfície apical das células do epitélio pigmentar da retina. O bastonete é o comprido e o cone é o mais gordinho e mais curto. Olha agora, quem estaria mesmo aqui, vamos pensar assim, na retina desse lado, quem que estaria aqui na região onde as células ganglionares formam os axônios? Que câmara eu teria aqui, ó? A vítrea, tudo bem? Tudo isso é retina. Então agora a gente vai virar essa imagem e vai ver o cone e bastonete de pé, porque aqui eles estão deitados. O que essa imagem está mostrando? Que a luz, ela veio lá da córnea, atravessou o humor aquoso, a câmara anterior, depois ela passou pela pupila, a região entre a íris, as duas íris, depois ela passou pelo cristalino, automaticamente pela câmara posterior também, né? Cristalino, depois ela passou pelo vítreo, né? Câmara vítrea, e depois ela bateu na retina. A luz, ela vem nesse sentido. Tudo bem? Antes dela, tem todos esses meios que eu falei, né? E o impulso nervoso vai ser em que direção? Contrária. O impulso é na direção contrária. Essas células vão captar a luz, que são os fotorreceptores, né, da luminosidade. O que era estímulo luminoso vai virar estímulo nervoso, por causa da associação dos fotorreceptores com os neurônios. Olha eles aí fazendo contato. E aí agora a gente tem um estímulo nervoso, químico, né? Vai ter liberação de neurotransmissor aí. Impulso nervoso. E ele vai no sentido contrário. Então essas setas em negro no lado estão mostrando o caminho do impulso nervoso. É o contrário do caminho da luz. E aí no final eles se juntam lá no nervo óptico, vão sair e isso vai para a parte central. Tudo bem? Vamos seguir. Olhando os cones e bastonetes agora. Eu tenho um bastonete do lado esquerdo e um cone mais do lado direito. Só para vocês terem ideia, quem que predomina em termos de número? A gente tem muito mais bastonete do que cone. Mas isso pode mudar de retina para retina, né? Tá, o que mais que a gente pode falar? Em relação ao cone, não precisa ler. Claro que ele é fotossensível e vamos pensar, olha lá, ele detecta ou responde a comprimentos de onda da luz, onda, né? Comprimento de onda vermelho, verde e azul. Por isso que estava pintado naquelas cores anteriormente, né? Tá, e ele se liga, olha lá, um neurônio bipolar. Ó,
o neurônio bipolar. Vamos olhar, ele está ligado ao neurônio bipolar, né? Fazendo aí o contato e vai transformar agora o que era estímulo luminoso em estímulo nervoso, né? Vamos seguir. E os bastonetes, a mesma história, só que o que é a história dele? Ele detecta claridão e escuridão, preto e branco, né? Mais claro, mais escuro. E se a gente pensar na nossa visão noturna, e tem animais que têm uma acuidade visual noturna muito maior que a nossa, toda vez que a gente fala isso, a gente fala em bastonete e não em cone. Cone é visão colorida, né? Tudo bem? Tá. Vários bastonetes podem também estabelecer contatos com o neurônio bipolar. Então, sempre eles estão estabelecendo contato com o neurônio condutor, aquele que vai transformar o que era aqui luminoso em agora impulso nervoso, neurônio, né? As cores deles, para mostrar que eles respondem a diferentes comprimentos de onda, vermelho, verde ou azul, e eles fazem contatos, olha lá, com a célula bipolar ou neurônio bipolar e a célula ou neurônio de associação ou interneurônio, que pode fazer contato tanto com o neurônio bipolar quanto com o fotoreceptor. E essa célula é o neurônio horizontal, que a gente tinha visto anteriormente. Então, o que esses interneurônios fazem? Eles colaboram com a conversa entre os fotoreceptores e os neurônios, os dois tipos de neurônios condutores, né? E foi o que eu falei. A horizontal está mais associada com a bipolar, o neurônio bipolar, e a máquina está mais associada com a célula ganglionar, o neurônio ganglionar, né? Tá, vamos seguir. Então, o trajeto da resposta é contrário ao da luz. Quando eu falo resposta, eu estou falando de impulso nervoso. A luz, ela vem da córnea e bate lá na retina, e o impulso nervoso é sentido contrário, né? Até o vidro, porque é no vidro que moram os axônios, né? E depois eles vão aí pro disco óptico, que é a abertura, o início do nervo óptico, né? E aí, então, tá aí só pra gente recordar. O sinal luminoso, então, é processado e transformado em potenciais de ação, transmitido por células bipolares e ganglionares. As ganglionares é que transmite, através dos seus axônios, toda essa história através do nervo óptico para a parte central, e os interneurônios vão regular toda essa resposta. Vão fazer aí a mediação de conversas de células. Tudo bem até aqui? Lembra que eu falei que o interneurônio nunca saía da parte central? Interneurônio? Ele está aí, ó. Mas a retina, ela é uma extensão da parte central, se a gente for pensar, né? Tudo bem? Como a orelha vai ser também, que a gente vai ver na próxima aula, né? Tá. Descolamento de retina é ela separar da coroide. Vários motivos. Um deles, por exemplo, é a desidratação do vidro. Ele perder água. Um deles. Mas tem vários. Então, lá pra frente, vocês vão ver o que causa o descolamento de retina. Por que o autor desenhou a retina só até aqui e desenhou ela vermelha? O que seria? O que ele está representando aqui? Qual retina? A fotossensível. É ela que é o problema, né? Na frente dela, eu teria a não fotossensível, que é contínua com a coroide, o processo ciliar, o corpo ciliar, né? E a íris, tudo bem? Então aqui eu também teria, mas a retina não fotossensível, que é só o epitélio pigmentar. Não tem as 10 camadas. Não tem neurônio, não tem fotoreceptor, né? Isso aqui é um exame de fundo de olho, ou fundoscopia, que a gente vai ver agora, que tem descolamento de retina. Eu vou mostrar o normal. Vou adiantar um pouquinho. Quando a gente olha e faz o exame de fundo de olho, o normal seria esse. Onde eu tenho o disco óptico, isso aqui é o nervo óptico, né, que ele está vendo a saída dele aí. Os vasos que estão entrando e saindo, que é artéria e veia central da retina. Então essa região aqui, a gente está vendo aqui. Isso aqui é a região da mácula com a fóvea lá no meio, um ponto que a gente está vendo lá no meio. Que é uma região ao lado do disco óptico e que contém na fóvea cone, que a gente vai ver já já. É a região de maior acuidade visual que a gente tem, a responsável pela nossa visão central. É ela que, se tiver degeneração da mácula, é diferente de catarata, a gente perde a visão central. Tudo bem? Que a gente vai falar já já. Isso é
um exame de fundo de olho normal. Reparem ele agora, que eu vejo os vasos, vejo a mácula, a fóvea, o disco óptico, vou explicar para vocês agora. E reparem nessa imagem e comparem agora com essa aqui. É normal isso? Então, assim, claro que quem é da área vai saber isso aí. Ele bate o olho e fala, isso é descolamento de retina. A gente não sabe o que ele muda, mas eu estou mostrando o que é normal e o que não é. A gente bate o olho e fala, tem coisa errada, né? E isso aí é um descolamento, a imagem de descolamento de retina. Tudo bem? Vamos seguir. Eu preciso falar disso agora para a gente entender esse exame de fundo de olho. De 3 regiões, do disco óptico, da mácula lútea e da fóvea central. Reparem, é óptico. Tudo bem? Não é óptico. Porque se não tivesse esse P, seria com orelha. Não tem nada a ver com isso, né? O que é o disco óptico? É a região onde começa o nervo óptico. É aquela região interrompida das 3 túnicas. O que o autor desenhou aí? A esclera está em laranja, vermelho, sei lá. Em amarelo está a coroide e a retina fotossensível está aí numa coloração mais esverdeada, mais negra, enfim. Dá para ver que tem 3 aqui, únicas. A região de interrupção delas é a região do disco óptico, onde o nervo óptico está saindo. Os axônios de que células mesmo que formam ele? Ganglionares, né? Tá. Ao lado do disco óptico, a gente tem essa região que é chamada de mácula e ela tem uma reentrância, que é a fóvea. Então isso a gente também vê no exame de fundo de olho. A gente vê a região do disco óptico, que é a região amarela, e a região da mácula, que é aquele região mais escura com um ponto no meio, que é a fóvea. Dá para ver os dois no exame de fundo de olho, né? Então olha lá, o disco óptico é um encontro de todos os axônios das células ganglionares e ele vai penetrar aí nessa região interrompida e formar o nervo óptico. E aí, olha lá, ele forma o ponto cego da retina, que a gente chama. Por quê? Ponto cego da retina. Porque não tem neurônio, não tem fotorreceptor, né? Não tem nada aí, não tem a retina para formar uma imagem. Então, se vocês ouvirem falar, olha, o ponto cego da retina, de quem que eles estão falando? Do disco óptico, né? Tá, vamos seguir. A mácula é uma região que contém a fóvea. A fóvea é uma leve depressão que eu vou mostrar aí da retina, mas que contém predominantemente cones. E ela está associada com a nossa maior acuidade visual. Perdeu essa região, alguma degeneração que tiver na mácula que contém a fóvea, perde essa visão. E isso é chamado de degeneração macular, né? Tá. Então, olha aqui que eu tinha mostrado anteriormente, o disco óptico é exatamente essa região interrompida, onde eu tenho o nervo óptico saindo, são axônios dos neurônios ganglionares, e olha os vasos aí, esse à esquerda, a direita não tem, mas aqui tem. Artéria e veia central da retina. A artéria está entrando, ela vai se capilarizar, né, formar ramo arterial, venoso e volta como veia central da retina. A mesma história. Dá pra gente ver esses vasos do exame de fundo de olho? Olha eles todos aí. Eu não consigo falar, eu não sei, talvez o torrino não. O oftalmo saiba quem é artéria e quem é veia, eu não sei. Mas é ramos desses vasos, né? E dá pra ver essa região aqui, ó, redonda? Tudo é a mácula. E lá dentro tem um ponto que é a fóvea. Eu vou mostrar agora. Ainda continua sendo o disco óptico, retina fotossensível, retina fotossensível, né? E os vasos lá, ramo arterial e venoso, artéria central da retina e veia central da retina. E aí a região da fóvea, eu tenho a retina de um lado e de outro, mas tem uma depressão, onde praticamente fica cone. O que é isso aqui, ó? Tô passando a ponteira. Coroide é essa. O que seria aqui? Epitélio pigmentar da retina. Essa é a membrana de Bruch. Essa é a coroide. E a de baixo é a esclera. Tudo bem? Região da fóvea, que eu vejo lá aquela região arredondada com um ponto no meio, né? A fóvea é um ponto no meio. A região toda é a mácula. E olha aqui que às vezes tem essa denominação.
Fovéula. Esqueçam isso. É fóvea. Ok? Onde que a gente vê esse nome, fovéula? Lá no estômago. Cuidado, tem erros, muitos erros aí, à medida que a gente vai olhando, né? E olha aqui o que o autor desenhou, a imagem da retina. O epitélio pigmentar está em vermelho aí, porque ele tem os cones e os bastonetes embutidos neles, né? O bastonete é esse mais comprido e o cone está em azul. Ele só desenhou os cones todos iguais, mas a gente sabe que tem diferenças aí por conta da captação de diferentes comprimentos de onda, né? E os bastonetes estão aí também nessa coloração, todos iguais, eles são iguais mesmo. Tá, nessa região da fóvea eu só tenho cone, que é exatamente isso que está sendo mostrado. Quem seria esse que o autor está representando aí, ó? Reparem nos prolongamentos que saem do corpo que tem o núcleo. Que células são essas duas? Os neurônios condutores ou interneurônios? Os condutores. Os neurônios bipolares e os neurônios ganglionares. E aí os axônios dos ganglionares vão formar o nervo óptico. A reunião de todos esses axônios forma o nervo óptico, que sai lá no disco óptico, né? Tá. Olha os vasos. A artéria central da retina entrando aí pro vítreo, então ela ocupa o vítreo, e a veia sai como o seu vaso correspondente. Claro que tem capilares aí no meio. Então o vítreo é preenchido, além do seu constituinte, que é predominantemente água e ácido hialurônico, ele é vascularizado. E por difusão tudo isso vai para tudo que é necessário, né? Tá. A região da mácula, que ele desenhou aí também, e o disco óptico. Aqui ele está mostrando basicamente os vasos, ele não está preocupado com o nervo óptico, né? Só para mostrar que é a mesma região do disco. O disco é o ponto de interrupção das três túnicas. Aqui no exame de fundo de olho é esse amarelo, que é esse ponto de interrupção aqui, ó. As três túnicas, e falta aqui elas. Por quê? Porque os axônios vão formar o nervo. É o ponto cego da retina. Lá no exame de fundo de olho ele fica amarelo. Ok? E esse é um exame de fundo de olho normal. Né? Então tem o disco óptico. Quem que é aqui? Né? Quem estaria saindo daí do nervo óptico? E quem está entrando e saindo? Entrando a artéria central da retina e saindo veia central da retina. Os vasos estão aí todos ramificados. Vasos da retina, enfim. E olha a fóvea ao lado aí. Né? Desculpa, a mácula, que é a totalidade. A fóvea é o ponto que mora lá dentro. Que é só cone, que a gente viu anteriormente. Qualquer mudança nessa característica que a gente está vendo aí, e ninguém é oftalmo aqui para falar, vai ter problema. Eu mostrei o descolamento da retina, não tinha essa cara aí. Era tudo bagunçado, né? Não tinha essa organização. Então, cada mudança, claro que o oftalmo vai falar, isso é um descolamento, isso é uma degeneração, e assim por diante. Né? Tá, isso também é um exame de fundo de olho normal. A gente vê o disco óptico, a gente vê a mácula, a gente vê a fóvea, os vasos, e esse já está estranho. Ok? Só para vocês verem que tem mudança aí. O que é, não sei. Né? Tudo bem? Outra mudança que dá para saber o que é, porque está sendo falado aí. Degeneração macular. Esse é o normal, fundo de olho normal, disco óptico, os vasos, a mácula e a fóvea. Só que quando a gente olha esse e a gente olha esse, não é normal. Tá, isso é uma degeneração macular do tipo seco e isso é uma degeneração macular do tipo úmido. O que significa isso eu não sei. Não tenho interesse nesse sentido pra gente saber. Mas o que eu quero que vocês vejam é que tem mudança totalmente diferente de um normal. Onde o normal a gente sabe o que é cada coisa, né? E a degeneração da mácula, muitas vezes associada com a idade, faz a gente perder a visão central. Então, se o indivíduo estivesse olhando para alguma coisa, a imagem que ele veria seria igual a essa. E as pessoas confundem degeneração macular com catarata. Catarata tem a ver com cristalino, não tem a ver com isso. Né? Se recupera, a pessoa se recupera de uma degeneração macular? Não. Ela pode estacionar ou pode ser progressiva. E caminha aí para a perda da visão central.
Uma pessoa se recupera da catarata? Com certeza, ela troca leite, né? Tudo bem? Então, só para vocês verem que tem coisas aí diferentes, né? Quem tem perda de degeneração macular, que é muito famoso, grávidas que tiveram toxoplasmose durante a gravidez, pode levar a degeneração macular, uma das coisas, causar, né, a degeneração macular na criança, ok? E aí a pessoa, não sei se alguém já teve contato, a pessoa vai ler um livro e ela põe o livro na lateral, e ela consegue ver na lateral, não no meio, né, na frente. Tá, esse é o último slide. Se vocês foram acompanhando aí, à medida que eu fui falando, com as imagens aí do roteiro, a gente finaliza aqui. Senão a gente tem aí até às 6 horas para finalizar tudo isso.